Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aventura pela matemática. O currículo no cotidiano Para que serve a matemática? Com a apresentação de Roberto e Silvana. Imagem bem sugestiva, né? Dê só uma observada. Quanto de matemática aparece nessa imagem inicial que nós escolhemos? Como acolhida, nós escolhemos essa frase. A matemática é a base de todas as belezas da vida. Que belezas são essas? Onde ela aparece no nosso cotidiano? Existe matemática além da escola? Vamos pensar um pouco. A pergunta que os nossos alunos fazem o tempo inteiro: onde vou usar isso? Será que nós conseguimos mostrar tudo o que ensinamos na prática? E que tal, então, nós começarmos com as profissões? Temos aqui, então, algumas profissões. Quando a gente fala da administração, né, nós estamos falando do que da matemática? Aonde que essa matemática está? Nós estamos falando aí, então, do planejamento, da organização, do controle, de orçamento, das pesquisas, dos cálculos estatísticos, dos valores que são trabalhados dentro de administração. Já em arquitetura e urbanismo, nós trabalhamos aí com o domínio do cálculo, nos desenhos, nós temos que trabalhar com as medidas, utiliza-se a proporção, utiliza-se valores. Já em ciências contábeis também temos a abertura das empresas, fala-se de folha de pagamento, cálculos trabalhistas, fala-se de impostos, trabalha-se com balanços comerciais. Já nas ciências da computação, desenvolve e trabalha bastante com raciocínio lógico, dentro da programação e o desenvolvimento de sistemas, né? E a manutenção desses sistemas da informação também. Já em economia, nós temos a análise e a avaliação do mercado, o impacto dos custos, dos gastos, quais são esses custos e gastos. E a engenharia a gente pode dividir aí em três tipos de engenharia. A engenharia mecânica, ela trabalha mais diretamente com as indústrias, temos as tarefas diárias, usa-se muito medidas para as produções, né, de objetos. Já na engenharia de produção, ela vai cuidar do planejamento, da gestão dos processos com a máxima produtividade, ou seja, os funcionários têm que dar o máximo de si, trabalhar mais para que a empresa tenha mais lucro. Então, isso é uma responsabilidade da engenharia de produção. Dentro da engenharia civil, nós temos aí o projeto em si, que é feito pelo engenheiro, a execução das obras, que ele tem que fazer esse acompanhamento. Temos aí o cálculo das quantidades de materiais que serão usados, as medidas desses materiais, por exemplo, o bloco de concreto tem várias medidas de bloco. E falamos também, trabalhamos com a proporção e as grandezas em geral. Já na logística, nós temos aí o trabalho com a contratação de fornecedores, trabalha-se com valores, com os custos, com os gastos, a organização do estoque, o planejamento e a movimentação desses produtos, que são as entradas e as saídas. Em matemática, além, né, de nós trabalhando com os alunos ali na matemática, dando aula, ensinando, nós temos ainda a linha dos pesquisadores. Trabalha-se também com pesquisa de fenômenos no cotidiano e fenômenos naturais, a lógica numérica, o raciocínio humano, auxilia também as outras profissões acima citadas. E tem uma também que eu não coloquei aí, mas a gente pode falar também do direito. Quando a gente trabalha, quando a matemática está envolvida dentro do direito, o que a gente vê? A gente vê nos bens, né, nas partilhas, nos valores, nos cálculos, nas heranças, nos inventários, pensões, indenizações, nas causas de danos morais, de assédio e em muitas outras causas também. Agora nós vamos pensar um pouquinho em outros campos, né? Outros campos onde a matemática também aparece. Então, nós temos aí a reforma. Quando a gente fala de uma reforma da casa, o que vai acontecer? O que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar nos produtos gastos, a gente precisa pensar
no dinheiro em si, né, no valor que a gente vai gastar, nas medidas do que a gente vai mexer, no tempo que vai ser gasto toda essa reforma. Também podemos pensar como um outro campo, as compras. Que compras são essas, né? Eu posso pensar nos prejuízos e nos lucros. Às vezes a gente também tem prejuízo, né, quando a gente faz uma compra não muito assertiva. Temos que pensar no juro, quanto que a gente vai pagar, o que, que vale a pena, pagar em dinheiro ou pagar no cartão em várias prestações. Temos também a condição do pagar à vista, quanto que a gente tem ali de juros de desconto. Tem a forma de pagamento em si, como que a gente pode fazer, se a gente vai fazer em Pix, se a gente vai fazer em boleto. Tudo isso está dentro de compras. Uma outra situação é a dona de casa. Olha só que curiosidade. A dona de casa, ela tem que ser uma boa administradora, não é mesmo? Porque se ela não for uma boa administradora, o que vai acontecer? Ela vai ter gastos e muitos gastos na casa. Então a gente parte aí das compras que ela faz da casa, ela vai reger esse orçamento familiar, o que gasta em energia, em água, em telefone, internet, as receitas que ela vai fazer também está totalmente envolvida com matemática, as quantidades de produto que ela vai utilizar e também o quanto que ela vai gastar para comprar isso, quanto que vai sair uma determinada receita. Tá aí o salário, né? O salário dela dá para pagar todas essas contas, não dá, ou o salário do esposo. Quais são os itens de suma importância que não pode faltar na casa? Ela tem que gerenciar muito bem tudo isso, não é mesmo? E aí nós temos também as transações bancárias. Que transações são essas? Quando eu compro alguma coisa, ou eu pago no débito, ou eu pago no crédito, ou eu faço um investimento no banco, eu também tenho que saber quanto que de juros isso aí vai me render. Se eu preciso de um dinheiro, não tenho, vou fazer um empréstimo. Quanto que eu vou pagar por esse empréstimo? Se eu vou poder fazer uma amortização, se tem amortização dentro desse empréstimo, se eu posso pagar as últimas prestações junto com as primeiras, né? Então, tudo isso a gente vai colocando aí na nossa situação de transações bancárias. E aí nós temos o que? O comércio. Quando eu falo do comércio, eu estou pensando nas lojas, eu estou pensando nas fábricas, nos gastos que eles têm em si para a produção, para as vendas, os gastos com os funcionários, qual é o lucro que eles têm, produzir determinado material. Também tem o que? A relação do transporte. Quando eu falo de transporte, eu estou falando de veículo, a compra de um veículo, eu estou falando de valores de veículo, o número da linha do ônibus que eu vou pagar, ou seja, qual o trajeto que eu vou fazer, quanto tempo que eu vou gastar para chegar onde eu planejei. Também temos a questão do dirigir. Quando a gente coloca a questão vamos dirigir, eu tenho que pensar nessas leis do trânsito, eu tenho que pensar na distância de um veículo no outro, eu tenho que pensar aí na velocidade que o meu veículo vai, qual a quilometragem que eu vou fazer, qual combustível eu vou colocar, quanto que vale a pena, se é o álcool, se é a gasolina, quanto de combustível eu vou gastar para chegar até determinado lugar que eu programei, ou quanto que eu gasto por semana, qual é o preço do combustível, o preço do pedágio, quanto que vai sair essa viagem que eu programei. Tem também as indústrias. Quando a gente fala das indústrias, está diretamente ligado a transporte e dirigir também, né? Porque todos aqueles gastos anteriores que eu falei são apresentados aqui. Mas também nós temos ainda gastos relacionados a funcionários, às férias, aos manufaturados, aos impostos, aos gastos, aos lucros. Nós temos também aí a questão da saúde, a saúde desses funcionários que estão ali nas nossas empresas, não é? Tem um plano de saúde que a gente vai pagar ou vai ser dividido com o funcionário. Ou se eu estou pensando em família, também tem um plano de saúde. Se é uma saúde coletiva, e me remete à questão da saúde pública, né? Como que a prefeitura está trabalhando com tudo isso, quais gastos a prefeitura tem, os gastos que a gente tem com farmácia, como que anda a qualidade de vida, nossa qualidade de vida, como que anda os gastos com a alimentação, o que isso vai me trazer de benefício. Tem aí também a questão da agricultura e a pecuária também, está interligada com a saúde, não é? O que é produzido na agricultura, eu utilizo na minha alimentação também. E essa agricultura traz custos, esses custos da produção, do maquinário, da plantação, da colheita, o valor da venda, as variações do clima. Às vezes a plantação tá linda, maravilhosa. O que que acontece? Nós temos aí uma geada. O que que vai acontecer? Vamos perder o que a gente
plantou, não é mesmo? Tudo isso também nós temos relativamente ligado com os resíduos. Esses resíduos eu tenho que pensar nas produções que são feitas nas empresas, os gastos que estão lá, qual a destinação desse resíduo, né? O lixo, a reciclagem, como que eu vou utilizar tudo isso, qual é o reaproveitamento que eu posso dar para não gastar tanto dos recursos naturais para produzir de novo o material que é desejado. Eu tenho aí o consumo consciente, a pegada hídrica, que a gente já conversou sobre a pegada hídrica também. Ou seja, tudo isso atrelado à nossa natureza. Eu tenho que pensar aí quanto de água está sendo gasto nessa pegada hídrica. Nós temos aí o destino certo desses resíduos. Eu não posso colocar lá nos lixões, eu tenho que dar um destino diferente. O cuidado com a minha natureza. Se eu destruo muito a natureza, o que vai acontecer? Vai ter alteração no clima. Se eu tenho muito desmatamento também, vou ter alteração no clima. Ou seja, a preservação é importantíssima, vai gerar também uma qualidade de vida para nós, não é mesmo? Depois da análise de todos esses outros campos que nós colocamos aqui, nós vamos apresentar então algumas curiosidades. Vamos lá então à curiosidade. Nós temos aí uma cena retirada do YouTube, que eu vou deixar o link depois, e eu gostaria que vocês observassem. Vamos pensar um pouquinho, tem matemática no cinema? Onde que essa matemática aparece? Quando eu falo de sequência de cenas, eu não estou falando da matemática, é uma sequência também, né? Tem que ser milimetricamente pensado no que eu vou trabalhar, o que eu gostaria de mostrar. A composição da cena também usa o quê? Uma proporção matemática. As proporções entre os elementos, a noção de perspectiva, a regra dos terços. Olha só o desenho que se aparece aqui como a regra dos terços. Eu tenho as linhas certinhas, uma projetada para colocar a pessoa que eu gostaria que estivesse no centro, né? Que estivesse aqui, ó, no centro. Então, eu tenho as linhas certinhas projetadas na câmera para que a gente consiga ver o que eu quero mostrar realmente ali na condição em que a gente quer mostrar. Nós temos aí, quando se fala da regra dos terços, a regra também é apresentada no mundo fotográfico, no cinematográfico. Nós temos aí as linhas verticais, as linhas horizontais, como apresentados aqui nessa figura, certo? Nós temos o ponto de encontro dessas linhas que eu estou falando, que é o foco principal, né? Que é mostrado aí nos terços, né? Na regra dos terços, que é esse encontro. Então, exatamente no centro, o que eu quero deixar à mostra, né? Então, fica claro aí pra gente o plano simétrico. Tem também a proporção áurea, que também é bastante utilizada aí dentro dos filmes. Vou deixar então o link para vocês aqui, ó, do YouTube, que é a matemática no cinema, que tem tem um vídeo lá contando várias curiosidades, onde a matemática aparece em cada ponto. Vale muito a pena assistir o vídeo e também puxar e trabalhar isso com os alunos, ok? E ainda na linha dessa curiosidade, nós apresentamos aí algumas imagens. A imagem que está aqui, os médicos, né, sendo representados aqui. Será que existe matemática? Olha só, cada um tá com o esteto aqui no pescoço. Eles escutam o coração, verificam a pulsação, a pressão é aferida, né? A gente tem que saber aí quando que a pressão tá alta, quando que a pressão tá baixa, traz isso para o nosso cotidiano também. Quem é hipertenso quando vai tomar medicação. Os médicos vão trabalhar aí questão do IMC, o cálculo do peso, em relação à altura, quanto que deve ser o ideal. Nós temos na figura abaixo, olha só o sistema solar. Quais são os astros, a que distância estão? É trabalhado isso também dentro da geografia,
né? A distância entre um planeta e outro, o que isso influencia, como que é trabalhado. Aqui à direita superior nós temos uma sala de cirurgia. Já pararam para pensar quantos aparelhos tem aqui dentro dessa sala? E quanto de matemática também se usa a cada segundo numa cirurgia? O quanto que o médico precisa cortar? Qual o tamanho do fio que vai ser utilizado para a sutura? Quantos pontos serão dados para aquele tamanho de incisão? Os aparelhos em si, o foco de luz que será projetado sobre a pessoa que está, sobre o paciente que está ali na cama, os batimentos cardíacos que ficam o tempo inteiro sendo monitorados, a questão do anestesista, quantas miligramas de medicação de anestesia vai ser aí colocado para esse paciente ou usado nesse paciente, e cada aparelhinho desse que tem aqui dentro da sala foi também projetado com o uso da matemática também, ok? Já na imagem inferior do lado direito, nós temos aí as máquinas. Lembra que eu falei ali atrás nos outros campos? Nós temos aí, ó, da construção civil, algumas coisas que são utilizadas na construção civil. Temos aqui a betoneira, que para fazer a massa, o concreto que será usado, por exemplo, numa calçada, o pedreiro também vai precisar saber quanto vai de pedra, quanto vai de cimento, quanto vai de areia, e para isso ele vai utilizar a proporção, não é? Quando eu vou furar a minha parede, eu tenho que saber aí minimamente onde estão os canos, eu tenho que calcular mais ou menos onde eu tenho que furar. Se eu errar o cálculo, o que vai acontecer? Posso furar o cano lá da minha casa e é água para tudo quanto é lado. Aqui, uma empilhadeira, né? Quanto de produto ou de caixas ou de pallets que ela pode empilhar, colocar ali na sequência ou não. A máquina que vai fazer a escavação, onde que ela pode fazer essa escavação, qual o tamanho do buraco que ela quer fazer e precisa fazer. Então, todos esses exemplos aqui também traz a nossa matemática. Então, vamos pensar em alguns mais? E agora? Vamos pensar aí nessa imagem. Aqui do lado esquerdo superior, eu tenho os documentos. Documento não são sequências numéricas? Não trazem e trabalham com dados estatísticos para produzir esses números dos documentos? Não é um controle de pessoas que é feito também por conta do país, né? Quantas pessoas nós temos, também é feito em cima desses documentos. Através de um número de RG você não consegue identificar quem é a pessoa, até mesmo o último endereço de atualização do cadastro dessa pessoa no sistema do governo. E aqui do lado inferior esquerdo nós temos aí um monte de alimentos. Que alimentos são esses? Eu preciso comprar, eles possuem tabelas nutricionais, temos aí valores, uso de valores para essa compra, temos uso de quantidades, uma determinada família, quanto que ela vai consumir ao longo do mês, né? Para que aquela mesma pessoa lá, que é a dona de casa que a gente falou que precisa comprar, ela tem que ter ideia de quanto que ela vai comprar de cada produto para fechar o mês dela, não é mesmo? E quanto custa cada um, quais as promoções que ela vai buscar para essa situação. Ainda do lado direito superior nós temos aí várias placas de trânsito. Essas placas aí estão ligadas a quê? A conversão, quando se fala assim, conversão à direita, conversão à esquerda, uma rua paralela, a rua tal é a rua perpendicular ou uma imagem perpendicular. Quando a gente fala das curvas sinuosas à direita ou curvas sinuosas à esquerda, a lateralidade, que é a questão da direita e da esquerda. Quando a gente fala da altura, né? Quando você vai passar por uma ponte, tem lá a altura máxima de um veículo que pode passar por ali. Nós temos também a questão da distância, quantos quilômetros tem até chegar a determinada cidade, qual a velocidade que a gente pode trafegar naquela determinada via, não é mesmo? E na parte inferior do lado direito, nós temos aí uma imagem que mostra um campo de futebol. Quando a gente fala de futebol, quando a gente fala de jogos, né? Onde será que está a matemática? O que tem aí de matemática nessa situação? Nós temos a tabela dos jogos, nós temos a pontuação
dos campeonatos, não é mesmo? As perdas e os ganhos dos pontos. Nós temos aí o trabalho com razão. Olha o tamanho do meu campo, né? É totalmente proporcional um lado ao outro. Aonde está a trave, né? A trave ali de futebol, a distância de uma para outra, a distância da trave até o centro do meu campo. Por que que tem um círculo no centro? Por que que tem essa marcação, um semicírculo aqui próximo ao gol? Tudo isso tem um significado. Trabalha-se também com a velocidade, o espaço, o tempo, o formato do campo em si, as regras, né, as quantidades de jogadores, as quantidades de alterações que cada time pode fazer, os intervalos entre um jogo e outro, as prorrogações, que está trabalhando também com a relação do campo, né, do tempo, o espaço e o tempo aí também, não é mesmo? Então, após pensarmos em tudo isso, é possível usar a matemática e explicar e entender o mundo em que vivemos? Será que é possível? A matemática para explicar e entender o mundo. Como que essa matemática chega aos nossos alunos? Quando ele vai para a escola, eles já vêm com vários conhecimentos, com várias vivências e cabe a nós moldá-los. E para que a gente possa moldar essa matemática com os alunos e acrescentar conhecimento, nós apresentamos aqui então a matemática em si, né? Nós temos a matemática aqui como ponto-chave, né, que é a área que acaba trabalhando interdisciplinar para formar esse cidadão integral. Nós temos também o professor mediador, ou seja, ele medeia o conhecimento, apresenta novas situações e instiga novas descobertas com os nossos alunos. E para que ele consiga tudo isso, o que que nós temos? Nós temos aí as conexões aqui abaixo, que nós devemos fazer as conexões necessárias para desenvolver esse aprendizado com os nossos alunos, não é mesmo? Temos também o que? A prática logo ao lado, que a gente traz a prática para a sala de aula, potencializando essa aprendizagem, a gente busca maneiras diferentes de trabalhar esse conhecimento e as atividades com o aluno, tudo isso levando o quê? Produzindo, chegando ao nosso aluno como produtor do conhecimento, né? É o discente que será o maior beneficiado de toda essa estrutura. É ele a razão dos nossos estudos, dos nossos trabalhos. Então, para isso, o que que a gente precisa? A gente precisa de referências, ou seja, nós precisamos de direção para chegar até aí, chegar a esse aluno produtor do conhecimento. A maior referência que nós temos nos documentos é o nosso currículo. E esse currículo é apresentado para nós em anos finais e ensino médio também, para a nossa condição, né? Nós temos também dentro do currículo as competências e as habilidades que precisam ser desenvolvidas com o nosso aluno. Para que sejam desenvolvidas, nós temos aí o uso do letramento, nós precisamos chegar ao letramento matemático com os alunos, desenvolver esse letramento para que ele consiga realmente usar da matemática em todos os campos, em todos os sentidos, e para isso nós usamos a contextualização. Pensando no letramento aqui, para que ele aconteça, nós temos os conceitos, que também está interligado ao currículo e às competências, e nós precisamos também das metodologias diferenciadas, pode ser metodologias ativas, as diferentes metodologias que a gente utiliza na sala de aula. Juntando a metodologia com a aplicabilidade, que a gente pode trazer, pode e deve trazer para o nosso aluno, digamos aí, a cultura maker, o fazer realmente, o construir esse conhecimento, construir esse conceito com o aluno para que seja mais viável a aprendizagem dele, que ele consiga guardar tudo isso, que ele consiga aprender bem e nunca mais esquecer. Ainda pensando na contextualização, isso ocorre onde? Diante dos diferentes procedimentos de resolução de problemas que a gente utiliza, de resolução de situações,
tudo que os cálculos em si que a gente coloca ali para o aluno fazer, a contextualização que a gente traz. Ah, aconteceu um problema na escola, vamos resolver juntando a matemática com o uso da matemática. Então, vamos usar um procedimento de resolução de problemas aí, vamos trabalhar com uma metodologia, ou seja, tá tudo casado para que a gente consiga aí desenvolver no nosso aluno toda essa aprendizagem necessária, né? E aí a gente ainda pensa um pouquinho. Vamos lá para mais uma questão. Como desenvolver tudo isso? Quais os passos que eu preciso fazer para que eu consiga atingir toda essa situação com o meu aluno? Uma das possibilidades é o uso do material digital. Tá o link aí para vocês entrarem também e conhecerem quem ainda não tomou posse e conhecimento desse material da nossa rede, e é mais um suporte para nós. Aí ele traz dentro do 8º ano da aula 6, a notação científica, como escrever essa notação científica. O foco aqui no conteúdo, e ele fala que A vezes 10 elevado a N, onde A é um número maior ou igual a 1 e menor que 10. E N é um número inteiro. E ele traz ainda uma aplicação. Essa aplicação vem dentro de um problema que traz aqui a distância entre o Sol e a Terra, quanto que é esse número em notação científica, o aluno vai fazer o cálculo e vai descobrir a quanto que equivale, qual é a resposta desse problema. Ainda esse material está dentro do 8º ano, do 2º bimestre, da página 216, que também traz a atividade, dentro da atividade 4, lá no currículo em ação, como eu estou citando, como podemos tocar o Sol. A atividade 4 do caderno do currículo em ação, o objetivo dela é conhecer as diferentes representações de grandezas na resolução de problema, trabalha também com localização de informação explícitas para realizar os cálculos e também vem trazendo a questão das medidas astronômicas, que é a distância entre o Sol e a Terra, e as medidas microscópicas, ou seja, vem somar com o que é colocado lá no material digital. Também faz a escrita utilizando todos os algarismos em relação à temperatura, a distância e o valor do orçamento que é feito aí para a situação que é colocada lá, que é a situação problema, né? Ou seja, é um problema contextualizado que é trazido para nós trabalharmos com os alunos. Ainda nessa temática, nós trazemos aqui uma questão do currículo em ação, que está no 8º ano, 2º bimestre, na página 215, é a atividade 3, com o título Trabalhando com os números grandes. Trazemos aí, então, esse problema fala dos diversos tipos de resolução de telas, né, que estão existentes aí no mercado. Cita o HD, Full HD e Ultra HD, fala da resolução da tela, está relacionada aos números de pixels contidas nela. O João quer comprar um monitor grande e de excelente resolução, e aí traz as observações dentro de uma tabela simples, né? Tá envolvendo conhecimentos extras aí, que são os pixels, para trabalhar com os nossos alunos. Ainda a diferenciação entre o HD, o Full HD e o Ultra HD. Aí depois fala assim, compare todos os modelos. Qual modelo atende à necessidade do João? Pede para o aluno argumentar, né? E também pede que ao realizar os cálculos, escreva em notação científica. Né? O aluno vai deixar ali a escrita dele em notação científica. Será que quando o aluno ver essa tabela aqui, 2K, 4K, 8K, 10K, ele vai saber do que se trata? Ele vai ter alguma ideia do que é aquilo? Né? Então, vamos lá a mais uma situação. E agora, será que essa imagem é comum aos nossos estudantes? Né? Essa imagem do que é? Onde será que eles veem isso desse jeitinho que está aqui?
Será que eles usam TikTok? Usam ou não usam? Então a gente pode falar que essa imagem é comum aos nossos alunos. Esse é o TikTok do governo de São Paulo, né? Traz aqui o endereço, tem a quantidade de seguidores. O que quer dizer 113,5K, né? 113.500 seguidores. Aqui a quantidade de curtidas, né? 585.600 curtidas. Ou seja, o K para o aluno já é mais usual, ele já conhece, ele já reconhece essa condição porque ele usa as redes sociais. Se tem lá no TikTok, essa daqui qual é? Essa carinha de qual? Essa carinha é do Instagram do Estado de São Paulo também, da SEDUC de São Paulo. E aqui ele traz para nós que está com 58,7 mil seguidores. Então aqui ele já está trazendo de uma forma diferente. Lá ele traz em K e aqui ele fala dos 1.000 seguidores, não é mesmo? Então assim, em relação também às visualizações, olha aqui, 3.712 publicações que a gente tem aqui dentro desse Instagram. Ou seja, quando a gente fala de K nessa situação, a gente está referenciando a 1.000, não é mesmo? E quando a gente usa só M, um K ou um M, um K vai indicar o quê? Vai indicar 1.000. Um M vai indicar 1.000.000. E isso é uma coisa comum para os alunos que usam as redes sociais lá, eles conseguem identificar essa abreviatura, essas letras que são utilizadas para abreviar os dígitos, né, representando essas unidades. Continuando aí, então, no caderno, no currículo em ação tem essa atividade e vem como objetivo de reconhecer as escalas e compreender que elas são grandezas diretamente proporcionais. Ela aparece no 9º ano, no 2º bimestre, tá lá na página 264, é a atividade 1, conhecendo a planta baixa. Então, vem aí trazendo a planta baixa, né, uma planta arquitetônica de uma casa, né, a casa de Sene, e traz algumas questões, tem os valores, tem a escala e pergunta as medidas da cozinha e da sala em metros, das duas juntos, e também pede, na letra B, a área da cozinha e da sala em metros quadrados, para o aluno poder calcular, né? Então, são situações mais próximas ao cotidiano dele. Se ele nunca pegou uma planta na mão, a gente pode trazer os panfletos de lançamento de condomínios e prédios para que ele possa observar, para que ele possa vivenciar essa situação, vai utilizar a régua para medir, vai trabalhar com essa escala, que é o que essa atividade também traz para que a gente faça com os alunos na sala de aula. E fazendo o comparativo com o currículo digital, ou melhor, com o material digital do currículo, nós buscamos lá no 9º ano, 2º bimestre, situação de aprendizagem 7, na página 241, uma atividade, que é a primeira, que fala sobre o estudo dos gráficos. Aí tem a carinha de como é apresentado lá no material digital, que é o trabalho com os tipos de gráficos, e ele traz ainda o conceito em si do foco no conteúdo. Ele vai falar dos gráficos de setores, ele vai falar dos gráficos de barras ou coluna, do histograma, do de linha ou segmento, vai mostrar atividades com vários tipos de gráficos, né, que a gente pode utilizar ali com o trabalho com os nossos alunos. Traz como aplicação uma questão da OBMEP. Essa questão tá lá, ó, no portal da OBMEP vocês conseguem encontrar. Jorge tem o gasto fixo mensal de R$ 2.500. O gráfico detalha esse gasto, então aqui o todo
equivale a R$ 2.500. Ele tem gasto com aluguel, prestação de carro, mensalidade da faculdade, plano de saúde, energia elétrica, telefone, internet, e vem a situação de que ele precisa determinar o valor gasto com o plano de saúde e o percentual do telefone que foi gasto aí também. Ao encontro dessa situação no currículo em ação, nós temos aí na página 241 essa atividade que trabalha com uma tabela onde tem os estudantes e as notas, né, as notas dos estudantes, e pede para fazer a construção desse gráfico. A gente pode fazer essa construção manual, podemos levar o aluno para trabalhar na sala de informática ou levar os notebooks para a sala e trabalhar dentro do Excel. Aí fica a critério do professor como que ele vai trabalhar, como que ele vai desenvolver tudo isso com os alunos, certo? E ainda falando em gráficos e em características, vamos buscar então onde que aparecem situações parecidas. A atividade 1 e 2, ainda a importância dos gráficos e os principais tipos de gráficos e suas características do currículo em ação, que está lá no 9º ano, segundo bimestre, a situação de aprendizagem 4, na página 320, vem trazendo situações também de trabalhos com gráfico, mas nós vamos buscar uma outra para trabalhar com os alunos. Esse é um print de uma tela, né, de um aplicativo, que é o aplicativo da CPFL, e ele traz aqui o resumo, o resumo da conta da pessoa, quanto que ela gastou em consumo, qual foi o valor em dinheiro, qual foi a data do vencimento e o entendimento da conta. Ele vem mostrando passo a passo esse entendimento da conta. Mostra aqui gráfico referente ao mês 4 e ao mês 3, qual foi a quantidade de gasto que essa pessoa teve, os tributos, quando era aí a questão, se a bandeira estava verde, se a bandeira estava amarela, se a bandeira estava vermelha, né, que é o que rege aí os valores das nossas contas, e a bandeira tarifária aqui, que o consumo dessa situação aqui de 32 dias, ficou os 32 dias dentro da bandeira verde. Olha só que curioso, a gente pode buscar em outros lugares aplicações e tipos de gráficos também para mostrar para o nosso aluno. E nós podemos então trabalhar esse print das telas aqui da CPFL com os nossos alunos. É uma dica também. E ainda com o trabalho do print lá do app, né, do aplicativo da CPFL, ele traz aí o seu histórico de consumo, o mês de referência e a quantidade que essa casa ou esse medidor gastou em quilowatt-horas. Traz também a composição da conta, né? Como que é essa composição? A quanto que equivale a energia que foi gasta? A energia gerada foi R$ 119. Olha os valores aqui. Quando eu pego aqui o verdinho, CPFL Paulista, distribuição, R$ 55. A taxas e tributos, R$ 107. Olha só a curiosidade. As taxas e os tributos, quase o mesmo valor da energia que foi gasto na casa, não é? A transmissão, a questão de transmissão, trazer essa energia até a casa também é pago. A distribuição também, a energia na rua, que a gente passa pela rua, a rua está toda iluminada, também é pago. Tudo isso nós pagamos aí, ok? E para finalizar, nós trouxemos aqui o gráfico de setores e um outro gráfico aqui embaixo para mostrar os tributos. Aqui todos os tributos juntos e aqui só o ICMS. E ele vem trazendo a explicação para cada situação dessa. Ainda ao encontro desse mesmo pensar, dessa mesma temática, nós trouxemos também um classificador de gastos. Sabem de onde que é isso? É um print de um aplicativo de um cartão de crédito. Ou seja, essa pessoa aqui teve um gasto com loja de departamentos em 5% sobre o total dos gastos dela.
ou seja, esse 5% foi equivalente a R$ 271,63. Então, a gente consegue, com essa imagem, calcular quanto que foi o total de compras dessa pessoa nessa situação. Consigo calcular quanto que ela gastou em relação à saúde e beleza, que foi 8%. Consigo calcular o outros, né, a seção de outros, que foi 22%. Então, assim, também é uma situação de mostrar para os alunos que os bancos, os cartões de créditos também trabalham com os gráficos para visualização deles, para melhor gerenciamento dos gastos deles também, ok? E como possibilidade de uma atividade extra, né? Aqui eu trabalho já na atividade 4 com descontos e juros com o 7º ano, segundo bimestre, situação de aprendizagem 3 na página 109. A gente ainda puxa um print lá das taxas do aplicativo da CPFL, que traz aqui ó, o juro que foi cobrado, multa por atraso, atualização monetária, contribuição do custeio. Lembra que eu falei da energia que a gente gasta lá na rua? Esse custeio também é rateado entre as casas, os encargos setoriais, as perdas também, tudo somos nós que pagamos, né? Nada fica de graça para a empresa, tudo é rateado entre as pessoas que utilizam. A gente pode usar essa tabela, essa atividade aqui também, como uma atividade extra, pedir para eles fazerem cálculos, para eles verificarem. Olha, a taxa de juro da primeira foi R$ 79,12, da segunda já foi R$ 83,72. Eu posso perguntar se os juros foi maior, se for menor, o que aconteceu, quanto que essa conta pode ter tido aí de diferença entre um e outro dos valores, né? Ou seja, é uma atividade riquíssima que a gente pode apresentar para os nossos alunos. Então, está aqui a carinha do aplicativo da CPFL, que as pessoas podem baixar, coloca o código do consumidor e consegue fazer o controle das suas contas e ver tudo aquilo ali que a gente mostrou, ou puxar outras atividades para trabalhar com os nossos alunos também, tá? E ainda na linha da sugestão, nós trouxemos aqui um site que a chamada dele é Inspire Todo Mundo com uma mentalidade matemática aberta e criativa. O link dele tá aqui, quando vocês podem colocar lá no Chrome, no seu navegador, você vai entrar e ele vai te dar várias possibilidades de atividades para trabalhar com os alunos, mais na linha envolvendo mais cálculos, mais diretamente, tá? Tem poucas coisas ali contextualizadas, mas tem coisas que a gente pode juntar. Nós nunca falamos nem tanto ao sol, nem tanto à lua. É para mesclar as atividades que a gente trabalha. Não é para trabalhar só o cálculo nu e cru, mas também não é para trabalhar só em cima das contextualizações. É para a gente fazer a junção das duas coisas, não é? Dentro dos componentes do ensino da matemática, nós apresentamos aqui, então, a conceituação, a manipulação e a aplicação. Como que tudo isso se deu? Quando a gente fala da conceituação, eu trabalhei conceitos com os alunos. Ora, nós mostramos o trabalho do conceito lá dentro do material digital, ora, digamos assim, uma roda de conversa que a gente vai criando, vai instigando, e a gente pode trazer esse conceito à tona e colocando lá na lousa o conceito junto com eles, para eles chegarem a essa conclusão. A manipulação, quando a gente trabalha com atividades diferenciadas, quando a gente constrói o conhecimento. Um exemplo, a gente já trabalhou com o teodolito, não foi? Falamos da construção do teodolito, como utilizar. Então, o aluno passou por todo aquele processo. Ele construiu o teodolito. Depois da construção do teodolito, ele vivenciou o uso do teodolito. Depois, ele foi para o cálculo em si. Então, nessa situação, a gente conseguiu trabalhar a conceituação, a manipulação e a aplicação. Qual foi a aplicação? A aplicação foi ele fazer a medição, por um exemplo, da caixa d'água da escola, né? Usando o teodolito, os conceitos da matemática, manipulando o teodolito, a gente chega nessa aplicação e onde que ela é utilizada, como que a gente pode fazer com os alunos.
Ou seja, esses três componentes do ensino da matemática estão interligados, mas tem uma ordem, existe aí uma ordem para essas três situações dos componentes? Existe a ordem? Qual é a ordem? Né? Isso faz a diferença, a ordem de como é trabalhado isso? Eu posso fazer primeiro uma manipulação, depois utilizar a aplicação e levar esse meu aluno à conceituação? Posso. Eu posso construir algo com ele, utilizar e depois eu mostrar o conceito. Através daquela utilização, da manipulação e da aplicação, eu posso construir o conceito com ele. Não é mesmo? Então, assim, quando nós estamos trabalhando com a matemática, a ordem não altera. Eu posso partir por onde eu quiser. Eu posso usar o currículo em ação, eu posso usar o material digital, eu posso trazer uma atividade extra. Ou eu posso fazer uma vivência na sala, com exemplos que a gente deu ali da conta de energia, eu levo a conta de energia, trabalho tudo aquilo com eles na sala de aula, da conta de energia, os cálculos em si, e depois eu vou conceituando com eles o que a gente utilizou, qual foi o cálculo, como que a gente chegou até ali naquele cálculo, né? Qual o conceito que eles têm de quilowatt-horas, né? É usado só na matemática, é usado em outra disciplina, qual disciplina, né? Qual vivência foi apresentado aquilo, em que aplicações a gente utiliza o quilowatt-horas. Então, assim, fica a critério do professor montar o seu plano de aula e, em cima dessa montagem, escolher como que ele vai trabalhar, tanto as metodologias que ele vai utilizar, como a ordem em si dessas três situações que nós colocamos para vocês. O Roberto vai contar um pouquinho mais para a gente de como trabalhar com tudo isso e vocês vão verificar ali na prática, ok? Olá, amigos. É um prazer estar com vocês mais uma vez para tratarmos um pouco mais aí da matemática. E o nosso diálogo de hoje, né, é o currículo, no cotidiano, né, e tentando responder aí para que serve a matemática. A nossa cultura, ela é uma cultura muito imediatista, né? Parte da nossa cultura, a gente carrega os traços da cultura americana, aonde eles buscam esse imediatismo. E muitas vezes nós, né, queremos respostas imediatas. E aí vem a pergunta: para que serve a matemática? Existem dois grupos de matemáticos que discutem muito isso. Aqueles que defendem, né? E aqueles que atacam, né? Inclusive aqui a imagem, né? Eu deixei uma imagem aqui, o ataque, né? Versus a defesa, né? E é muito interessante a gente estudar, né? E analisar um pouco essas duas questões aí. Para os matemáticos que procuram atacar, né? Quais são as falas, né, de ataques? Então esses matemáticos eles dizem que a pergunta não faz sentido nenhum. Para que serve a matemática? Porque a matemática tem um sentido próprio em si mesmo. É um edifício, outros até dizem, né, que a matemática ela é um edifício belíssimo, que tem uma lógica própria, que se constrói e não é preciso que se esteja sempre a olhar para as possíveis aplicações. Olha que bonitinho, né? E outros até dizem, né, para que serve a poesia, para que serve o amor e para que serve a própria vida, né? São esses ataques, né, que eles costumam, alguns deles costumam fazer aí. E quais as falas de defesa? As falas de defesa são aquelas, né, que a gente encontra né, eh, quando vai se construir uma ponte, por exemplo, né, se não tiver a matemática, com certeza essa ponte vai cair. Ou mesmo na construção de um prédio, se esse prédio não tiver aí a matemática envolvida,
com certeza terá sérios problemas na estrutura do prédio, né? E quando a gente para pensar, né, se não souberem matemática, a ponte cai, né? Se uma ponte dessas aí não tiver aí o cálculo matemático. E realmente, né, os computadores são puramente matemáticos, né? A linguagem dos computadores, né, linguagem 01. Então, para que serve a matemática, né? Será que esses dois grupos estão errados? Não. Ambos os grupos estão corretos, né? Tanto aqueles que têm as frases de ataque e aquelas frases de defesa, né, da matemática aí. Os cientistas e técnicos estão à procura de teorias matemáticas e modelos que os permitem avançar, mas sempre existe a matemática que permeia tudo. E é verdade que devemos nos aprofundar para ver o que está por trás da ciência. A ciência funciona através da intuição, da criatividade. A matemática controla a intuição e comanda a criatividade. E aqui a gente traz esse problema conhecidíssimo, né? Esse problema diz o seguinte, né? Por incrível que pareça, se você conseguisse dobrar a folha 50 vezes, ela apresentaria uma espessura aproximadamente igual à distância da Terra e a Lua. Opa, é isso mesmo. Se você conseguir dobrar uma folha 50 vezes, ela apresentaria uma espessura aproximadamente igual à distância da Terra e a Lua, né? E a sua intuição diz que isso é impossível, né? Mas os cálculos, né? Se você fizer os cálculos, verá que está correto, né? E aqui entra essa questão, gente. Para que serve a matemática? A matemática serve para isso, né? Responder a estes questionamentos, né? Neste caso, a gente chama, poderíamos até dizer que isso aqui é um pressuposto, né? Porque não foi comprovado, né? Temos os cálculos indicam, né, que eu precisaria de uma folha muito comprida, né, para fazer essas 50 dobras, né? Mas não foi comprovado. E aí que entra a matemática, né? É a questão da teoria, do teorema, né? O teorema, por exemplo, Pitágoras, ele escreveu um teorema, né, há milênios atrás, né? E é interessante, né, que se a gente parar para pensar, se o mundo acabasse hoje, né, se o mundo desabasse, o teorema de Pitágoras ainda seria verdadeiro. Onde quer que haja um par de catetos e uma boa hipotenusa, o teorema de Pitágoras estará lá, funcionando perfeitamente. Então veja que um teorema, né, se ele for comprovado, ele é eterno, até o momento que alguém diga o contrário ou prove o contrário. Você já deve ter ouvido essa frase: os diamantes são eternos. Inclusive eu coloquei aqui do lado, né, até uma imagem aí do 007, né, os diamantes são eternos, né? Muita gente falava isso, não, o diamante é eterno. Você já deve ter ouvido, né, alguém dizer isso, né? A gente sabe que o diamante não é eterno, né? Porque se de repente você derrubar um diamante, ele vai cair e vai se quebrar, né? E não são eternos. Mas o teorema não. O teorema ele é eterno, porque imagine que eu tenha aqui um campo grande, enorme, infinito. E eu quero cobri-lo com peças iguais, sem deixar espaços. Eu poderia usar quadrados,
não é? Eu até poderia usar triângulos. Quem sabe os círculos não. Eles deixariam lacunas, espaços. Qual é o melhor formato para usar? Um que cubra uma superfície com uma borda menor. Pare para pensar. Vamos pensar aqui um pouquinho, né? Papos de Alexandria, no ano 300, ele disse que o melhor era usar hexágonos, assim como as abelhas, mas ele não provou. O cara disse, hexágonos, ótimo, né? Vamos com os hexágonos. Ele não provou. Permaneceu uma hipótese durante muito tempo, né? Ele disse que os hexágonos seriam, né, a melhor maneira, né, para que você pudesse, então, né, preencher esse campo, né, ao invés do quadrado e do triângulo. Mas ele disse hexágonos, só que não houve prova. E aí passou-se o tempo, né, mais ou menos aí 1700 anos depois, Thomas Haies, e ele provou, né, que Papos, né, e as abelhas estavam certinhos. O melhor é usar hexágonos mesmo. Isto é, isto se tornou um teorema, teorema da colmeia, que será verdadeiro para todo sempre. Eu até coloquei aqui o teorema da colmeia, né? É um teorema matemático ao qual afirma que uma malha hexagonal, retículo no formato favo de colmeia de abelha, é a melhor maneira de dividir uma superfície em regiões de áreas iguais e com perímetro mínimo total, né? Mais que qualquer diamante que você tenha, né? O teorema ele é eterno. Então veja que bacana, né? É muito bacana você parar para pensar nessa questão, né? Então a gente veja, é por isso que a gente pode dizer, né, é, que a matemática serve justamente para isso, né? E estamos mostrando aqui essa questão do teorema. Nós trouxemos também aqui essa outra situação. Lord Kelvin, né? Ele, ele disse o seguinte, né? Se eu quiser preencher o espaço com peças iguais, um espaço, um espaço cúbico, por exemplo, com peças iguais, sem deixar lacunas, como posso usar? Cubos. Esferas não, né? Porque elas deixariam espaços e lacunas, né? Qual é o melhor formato? E pasmem, o melhor formato, gente, esse objeto. Eu até consegui aqui esse objeto girando, né? Ele é um octaedro truncado. E esse objeto, ele tem essa propriedade de preencher, né? Ou melhor, né? Lord Kelvin acreditava, né? Durante muito tempo ficou, né? O pessoal acreditava nisso aí, né? Que o Lord Kelvin, né? Estava certo com relação a essa questão. Passou-se aí mais ou menos quase cento e poucos anos, né? E ninguém conseguiu derrubar esse teorema dele aí. E aí surgiu, né, cento e poucos anos depois, Wire e Fine, né? É o nome dos dois, né, cientistas aí, né? A estrutura Wire e Fine. E essa estrutura, veja, eu coloquei aqui um desenho. Eu até queria conseguir o GIF, né, para colocar para vocês, mas não tem o GIF aí, né? Eu consegui lá no Chromos Wikimedia, né? E essa estrutura é a estrutura que derrubou a ideia do Lord Kelvin lá. Olha que legal isso, né? Então tá aqui, né? Após cento e poucos anos, né, descobriram que Kelvin estava errado, né? Visto que a melhor maneira de preencher os espaços, né? Um espaço, né, seria esta estrutura ao lado aí, né? Caiu por terra o teorema lá do Kelvin, né?
E aí, gente, olha que bacana, eu trouxe até uma imagem aqui, ó, do Centro Aquático Nacional para as Olimpíadas de 2008, né, lá no Japão. Eles construíram toda a estrutura lateral justamente utilizando o conceito da estrutura wirefiling aqui. Olha que bacana, gente. Então, veja como que, né, que são as coisas. E é para isso que serve a matemática. Né? Então, estamos aqui, né, tentando responder. Né? Veja que não temos uma resposta pronta. O que nós temos são ideias. E é isso que estamos colocando aqui para vocês. E aí, gente, eu finalizo essa pequena discussão, né? é, essa esse pequeno papo, né? Bate-papo, né? Sobre, né? Essa frase, né? Para que serve a matemática? E aí eu coloco um diamante versus o teorema. E, e o diamante, gente, eu diria o seguinte, né? Se você quiser dizer para alguém que vai amar essa pessoa, amará por toda a vida essa pessoa, dê-lhe um diamante. Se você disser para uma pessoa que a amará para todo sempre, dê-lhe um teorema. Porque o teorema, ele jamais vai se desfazer, ele será eterno. Mas espere um pouco. Você terá que provar que o seu amor não é apenas uma hipótese. Ok? Então é isso, queridos. Né? A gente, veja, tentamos aqui, né, trazer algumas ideias, né, alguns fatos, para que a gente pense um pouco para que serve a matemática. Né? Então é isso. Esta foi a nossa proposta, nessa proposta de hoje. Bom, aqui nós trazemos também para a discussão componentes do ensino da matemática. Se no ATPC passado você parou um pouco para nos ouvir, né, tanto a colega Silvana quanto a mim, nós falamos no ATPC passado dessas componentes. E veja, nós estamos batendo um pouco em cima dessa tecla, né? E talvez você esteja se perguntando, nossa, o que é que, né, os colegas aí, a Silvana e o Roberto, estão tentando transmitir para a gente? E a ideia, pessoal, é incutir aí, na sua cabeça, né, você professor de matemática, que existem três componentes do ensino de matemática que você, como professor, precisa ter em mente quando você vai planejar as suas aulas e quando você vai trabalhar, né, dentro de uma sala de aula com matemática. Quem falou disso, né, inclusive está nas referências aí embaixo desse material que será enviado para vocês depois, é o Elon Lages, né, professor de matemática da Sociedade Brasileira de Matemática. E o Elon Lages, ele diz muito disso daí, né? Ele fala que essas três componentes, né, elas não podem faltar para um professor de matemática, mesmo que você não consiga trabalhar esses três componentes numa aula, né? Às vezes, talvez não dê aí, né? Às vezes você vai fazer aí, montar uma aula e de repente você não consiga desenvolver esses três tópicos em uma aula, né? Não se preocupe com isso, né? Você não é obrigado. E também não existe uma regra geral por onde começar, né? Ah, eu vou começar pelo conceito, eu vou começar manipulando, né, as fórmulas. Não, eu vou começar pela aplicação. Não, não existe também uma regra, né, para isso. Mas o que existe
é que essas três componentes, elas precisam estar aí juntas quando você desenvolve um conteúdo matemático, né? Isso é importante, né? E é isso que a gente queria conversar com vocês hoje. Eu até trouxe, né, um material aí do currículo paulista, né, do material digital também, que a gente pode utilizar aí, uma sugestão fantástica. Mas a nossa ideia é mostrar para você que essas três componentes elas estão presentes nesses planos de aulas prontos, ok? Só resumindo aí, né, bem rapidamente para você, você depois poderá fazer a pesquisa, né, lá embaixo, né, nas referências, né, tem o texto lá, o link do texto, né, da revista Professor de Matemática, né, foi escrito há muito tempo atrás. Lógico que esse material ele tem também em alguns livros do Elon Lages, tá? Inclusive naquele livro Resolução de Problemas, né, de matemática do Elon Lages, um livro vermelho, né, da SBM, né, também ele traz esses três componentes aí, tá bom? E assim, resumidamente, gente, eu vou resumir, né, conceituação, o que que é, né? Seria você se preocupar com o conceito matemático. Então, quando você vai desenvolver uma aula de matemática, o teu aluno ele precisa aprender o conceito, né? Ele precisa saber que nem tudo é empírico, né? Não, surgiu, causou uma explosão e surgiu. Não, existe uma razão de ser, né? É a conceituação, né? E o segredo, gente, tá em como você vai transmitir essa conceituação. Você pode usar uma metodologia ativa, quem sabe, você pode usar a história, você pode usar lá, quem sabe, uma rotação por estação, eu posso até, quem sabe, utilizar aí uma sala de aula invertida, olha que bacana, né? Para você trazer essa ideia da conceituação. Então o segredo está aí, né? De qualquer forma, você precisa ter em mente que teu aluno, ele precisa ter o conceito, né? Não, mas por que, né, as coisas funcionam dessa maneira, né? É a questão do conceito. Já a manipulação seria a maneira de você trabalhar com as fórmulas, né, as operações, determinados conteúdos matemáticos. A gente sabe que às vezes requer um pouco de trabalho de manipulação, né? Então, essa coisa da manipulação ela é importantíssima também, né? O teu aluno saber mexer, como é que faz, né, determinada operação, como é que ele desenvolve lá, por exemplo, logaritmo, né? Existe lá, vamos dizer assim, as etapas, né, de como você está desenvolvendo esse logaritmo, né? Não tem como fugir disso. E isso é importantíssimo, ele precisa entender isso aí, né? E a outra coisa, gente, é a aplicação, né? É a aplicação, aonde que eu aplico isso no cotidiano, na vida real, né? Então, isso tem que existir, pessoal. Essa coisa aí, ela precisa, sabe, ficar, né, legal, né? E essas aplicações, inclusive Elon Musk, ele fala muito disso, né? Ele diz assim que é importante que essa aplicação, né, seja feita com problemas do mundo real, né? Não adianta você criar um problema que não existe, né? O teu aluno vai ficar olhando para você, professor, da onde que você tirou isso aí, né? E ele não vai entender. Então essas relações, essas conexões neurais, elas precisam de aplicações que sejam verdadeiras, né? Aplicações que realmente existam no mundo real. Ele fala disso, tá? Talvez ele não use lá as palavras que eu estou usando aqui, tá? Eu estou tentando aqui traduzir a ideia aí, né? Trazer a ideia para que você entenda aí que é preciso, ok? Então, esse é o conselho que a gente dá para você,
né? Tanto a colega Silvana quanto eu, né? A colega Silvana também trabalhou essa ideia da conceituação no início da fala lá, conceituação, manipulação, aplicação. Então, esse é o recado nosso para vocês, professores. Procurem pensar quando você for trabalhar com a matemática que essas três situações elas precisam estar acontecendo. Não necessariamente elas aconteçam lá e quem sabe em uma, duas aulas, às vezes determinado conteúdo demora, né? Mas é imprescindível, né? Que essas três situações, essas três componentes do ensino da matemática estejam presentes aí. Eu trouxe aqui, só para a gente discutir um pouco, né, o currículo paulista. E no currículo paulista eu peguei aqui, né, geometria e medidas, né, um conteúdo lá da segunda série do ensino médio, segundo bimestre, né. Eu não sei se você já conseguiu desenvolver esse conteúdo, talvez não, ou já desenvolveu. Ah, Roberto, eu já passei por aí. Mas o que eu queria trazer, né? Eu queria trazer para você, mesmo que você já tenha desenvolvido o conteúdo aí, para o terceiro bimestre você tenha essa ideia, né? Nossa, o Roberto trouxe para nós aí algo interessante para a gente pensar. Então tá aí, né? O planejamento, né? Isso está lá no currículo, né? Unidade temática, habilidade M13, né? MAT 309, né? Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo de áreas totais, de volumes de prisma, corpos redondos, situações reais, né? Como cálculo de gastos de material para a resolução de pinturas e objetos de formatos, sejam composições de sólidos estudados, né? Com ou sem o apoio das tecnologias digitais. Olha que bacana, né? E os objetos de conhecimento, geometria métrica espacial, poliedros e corpos redondos e área total de volumes e prismas. E aqui, né, eu trouxe, veja, aqui já eu abri, né, o currículo, né? E no momento 1, né, retomando conceitos, revisitando poliedros, atividade 1, corpos redondos. Uma ideia interessante aqui, gente, eu até deixei escrito aqui para não esquecer, né? É utilizar o material digital oferecido pela Seduc, né? Aquele que está lá no repositório, né? Material bacana, né? Inclusive parte do material ele foi lá elaborado lá na rede do Paraná, né? Trouxeram para cá, tentaram colocá-lo aí. Gente, dá para utilizá-lo sim, né? É até uma ideia, né? E nós estamos mostrando aqui uma ideia de como utilizá-lo, tá? Então você pega o currículo, abre o currículo, né? O teu aluno vai estar lá com o currículo e você utiliza o material digital, né? O material digital. E aí eu coloquei aqui do lado, né, para você saber, né? O ano letivo 2023, etapa ensino médio, segunda série, né? Segundo bimestre, componente, né? Curricular de matemática, aula 11, poliedros. E olha que bacana, pessoal. Nesse material digital, ele traz para nós aqui, ó, o para começar. Isso eu achei interessantíssimo, né? Por quê, gente? Olha só. Ele está trazendo aqui, para começar a falar de poliedros, ele traz aqui um castelo, olha, um conto de fadas, o castelo de... Eu não sei, né? Falar aqui muito bem o inglês aqui, né? Eu não vou arriscar, tá bom? Mas está aqui. E esse castelo, gente, ele tem várias formas geométricas aqui, a construção, vários poliedros, né? E aí, ó, veja como o material, né, ele vem trabalhando essa ideia do começar, né? Veja que o material, gente, ele está aqui, olha, ele está aplicando, né? Ele está justamente trazendo a ideia que eu acabei de falar com vocês. Lembra lá do Elon? Que é o conceito, a manipulação e a aplicação? Então está aqui.
ele começa com a aplicação. Olha que beleza! E eu estive observando o material, gente. O material, grande na sua maioria, ele sempre começa com essa ideia daqui, ó, para começar. E na sua maioria, ele sempre traz alguma alusão, traz alguma ideia com o mundo real, do que existe no mundo real. Isso eu achei muito bacana. E aí, gente, o currículo do Estado, aí você volta lá no currículo do Estado, tem o link. Esse link tá lá, eu acho que na aula 1 mesmo. Caderno do professor, segunda série do ensino médio, primeiro semestre, parte 2, página 68, eu deixei para você aqui. Tem esse link aqui, ó, os sólidos platônicos. Este site, pessoal, é um site muito antigo, tá? Universidade Federal do Fluminense, lá do Rio de Janeiro, tá? É um site que é maravilhoso, ele traz ideias aí fantásticas, né, para você trabalhar, né? Te ajuda bastante. E ele traz o link aí para você trabalhar os sólidos platônicos. Olha que bacana. Eu fico pensando numa aula de matemática onde você começa, né, de repente lá com material digital, trazendo lá, né, a ideia, depois você vem para os sólidos platônicos utilizando aqui essa ideia, né, essa proposta, né, do site. E aí um outro link, né? Inclusive o link está aqui embaixo, viu? Ó, também lá do Currículo Paulista, na página 68. E esse link, gente, eu achei assim muito bacana. Por quê, né? Ele está trazendo aqui vários outros sólidos, né? Tá certo? E aqui tem o tetraedro truncado, o cubo truncado, o cubo octaedro, o octaedro truncado, que você já conhece, você viu lá no início da nossa fala, esse camarada aqui conhecidíssimo, que o Lord Kelvin gostava muito dele. Aqui você tem, ó, o cubo, é, cubo octaedro truncado, olha aí, né? E assim por diante, gente. Dodecaedro truncado, icosaedro truncado, um cubo, né? Snoob, né? Snoob. Então tá aí, gente. Vários outros sólidos, né? Inclusive lá tem aí o link da Unicamp, que é importante você trabalhar isso com o teu aluno, né? Para que ele entenda que não existe só os sólidos platônicos, né? Aqueles fáceis, né? Mas existem uma infinidade de outros aí que servem aí grande parte para grandes situações aí. E aí a gente volta, olha aí, gente, que bacana, né? O material digital, né? Tá aí. Foco no conteúdo, isso eu achei bacana. Esse material digital ele traz essa ideia, né? Focada no conteúdo. Olha aí, conceituação. Lembra que eu falei para vocês, né? Então, o material ele traz isso, né? Muito bom, muito bacana a ideia. O material traz também a questão da manipulação. Lembra que eu falei para vocês? Manipular, né? Ah lá, investiguem os poliedros das figuras 1 e 2 e dê a resposta correta de cada um deles, né? Então veja, na prática, e tem o aplicando. Olha aí de novo, gente, o que eu falei para vocês lá. Então veja, o que eu achei bacana e o que é bacana a gente precisa dizer, né? A gente sabe que, né, o material às vezes ele não é perfeito, né? É, mas o que eu achei bacana nesse material é que ele tem a conceituação, ele tem a manipulação, né? E ele tem aí a aplicação, né? Então é algo completo, né? Isso é importante a gente falar, tá? E aqui tem lá, né, o poliedro regular, né, a aplicação. E aí, olha que legal. E isso é bacana, gente. O GeoGebra, né? Ele tá dando um link aqui para o GeoGebra, tá certo? Esse link eu coloquei aqui, eu até vou abrir a imagem com você. Tá aqui a imagem.
Eu falei isso na ATPC passada, né? Inclusive nós trouxemos algumas ideias, né, de você utilizar o GeoGebra. Por quê, né? Porque o GeoGebra, gente, agora é online, né? Você pode utilizar até mesmo no celular. Eu não preciso. E sejamos sinceros, né? Às vezes você tem na escola lá, os meus alunos são pobres, tal, mas a grande maioria a gente tem celular, né? E grande parte das escolas aí tem um material que dá sim para utilizar, né? Os notebooks, os tablets, né? Em algumas escolas. E você utilizar, né, o GeoGebra para você entender um pouco aqui. E aqui, gente, olha, o estudo, né, de um pentágono, né, as medidas de um lado de um pentágono, medida de área utilizando a medida do segmento do pentágono. Você pode mexer aqui, ó, né? Lógico que aqui eu não estou online, né? Então eu não consigo, né? Eu tenho essa variação, né? A variação, né, do apótema aqui, tá certo? E aí então você consegue variar. Então, gente, veja, são dicas importantíssimas que tanto tem no currículo, né, do Estado e, né, o currículo paulista, e também tem aí nesse material digital, né? Esse material digital que está lá no repositório CMSP, tá? A descrição está no link lá embaixo para vocês depois, tá bom? Aqui também, né? Olha aí, a área do polígono regular, inclusive é o segundo link, né, que tem ali no material digital também, né? É uma proposta interessante para você trabalhar, né? Para você estar utilizando com o teu aluno. O que é legal é que algumas dessas situações aqui do GeoGebra, você pode até utilizar aí, é, vamos dizer, até a ideia deles. Isso daqui que você está vendo, que eu abri para você, é um livro digital deles. Está aqui, ó, né? Aprendendo geometria plana, apresentação, noções de iniciais, triângulos, congruências. Então tá pronto aqui. Você tem todo o conceito aqui dentro desse material. E isso eu acho bacana, é rico demais, né? É algo que facilita muito, né? Talvez você ganhe muito tempo trabalhando, né? Quando você trabalha com essa ideia aí, né? Utilizando esse material. Então, gente, é uma dica preciosa para você, né? Eu acho que vale a pena, né? Você veja que você está percebendo que eu estou insistindo, né? Nossa, Roberto, você está sendo cansativo. Na TPC passado você falou disso aqui, você trouxe o GeoGebra, né? Hoje de novo. Mas por quê? A importância, gente, de determinados conteúdos da matemática, ferramentas que te facilitam demais a sua vida. Eu fico pensando, né? Quando nós não tínhamos esse GeoGebra, quando nós não tínhamos o material digital, gente, era no MOOC, era na mão, né? Aí você tinha que pegar o desenho, tinha que desenhar, pegava o compasso, vamos desenhar aí um pentágono, né? Então dava trabalho, não era fácil, né? Então a gente precisa, sim, né, utilizar essas ideias, né, quando elas são colocadas aí para nós. São sugestões valiosas. E aí nós trouxemos então, né, ao final, as referências, tá? E foi um prazer estar com vocês mais uma vez, né? Eu quero dizer que foi muito bacana, né? A gente ter aí trabalhado com vocês aí, tentado desenvolver, né? E aqui nós trouxemos então essas referências, né? É, aqui da nova escola, né? A Barbosa, né? Joine Cerqueira Barbosa, né? Trouxemos também aqui a palestra, né? Las matemáticas são para sempre, né? Do Eduardo Cabezon, né? É um matemático espanhol. O Elon Lages, né? A conceituação, manipulação e aplicação que eu falei para vocês, né? O Jefferson Santos, afinal, para que serve a matemática, né? E o currículo do Estado de São Paulo. Queridos, muitíssimo obrigado e foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau.